Os apoiadores de Eduardo Bolsonaro na Câmara estão tentando outra manobra para conseguir livrá-lo da perda do mandato. Primeiro, veja como seria essa manobra, e depois vamos entender como isso acabaria desmoralizando o presidente da Câmara, Hugo Motta. E se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal para não perder nada do que acontece no mundo da política. Dentro do Conselho de Ética, o que eu tenho escutado de integrantes é a seguinte possibilidade para ajudar Eduardo Bolsonaro. A possibilidade seria a seguinte: acelerar o processo e aprovar uma suspensão do seu mandato. Essa suspensão tem que passar pelo plenário da Câmara dos Deputados, mas por que isso seria benéfico para Eduardo Bolsonaro? Como ele está no cargo, ele não está mais licenciado, ele está faltando às sessões na Câmara dos Deputados. A gente já contou várias vezes aqui na Globo News que um deputado que falta a 1/3 das sessões, ele pode perder o seu mandato por faltas. Esse cálculo é feito só no próximo ano, mas uma eventual suspensão, caso haja esse interesse tanto do Conselho quanto do plenário da Câmara, poderia ajudar a salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Como foi explicado pela repórter, o Conselho de Ética está tentando suspender o mandato de Eduardo Bolsonaro. Dessa forma, ele pararia de levar faltas. Mas na prática, essa ação expõe um acordo de Hugo Motta com o PL. Mas como assim? Veja os comentários dos analistas. É a PEC da blindagem customizada para uma pessoa só, é disso que se trata. O Congresso está fazendo a nova, não é PEC, mas vou chamar assim, é a PECzinha da blindagem para Eduardo Bolsonaro. Da blindagenzinha. É isso, é uma blindagem por um homem só, é disso que se trata. E quando você põe um relator, que é o Marcelo Freitas, que é bolsonarista, que já se pronunciou até a favor da anistia dos presos do 8 de janeiro, você mostra que está dando um espaço ali, uma margem de manobra para que se arrume uma solução. Então, não duvido que essa solução da suspensão seja adotada, até porque, assim, quando o líder do PL, o Sócrates Cavalcante, apresentou aquela indicação do Eduardo Bolsonaro para ser líder da minoria, já com vistas a ele ter liberado a presença no plenário, passaram-se uns dias, o Hugo Motta leva muitos dias para resolver questões muito simples, né, em relação a esse caso, por exemplo, a questão super simples, é só dizer sim, não. Levou um tempão, fez ali um despacho dizendo não pode, e aí o PL disse que ia recorrer e o Sócrates falou abertamente, ele não vai fazer isso porque ele combinou com a gente que era para colocar esse processo. O Sócrates disse isso para mim, inclusive, se ele negar meu recurso, eu vou cobrá-lo porque houve um acordo. Então, quer dizer, ultimamente em Brasília a coisa está meio assim, né, Leilane? O cara faz o acordo com o outro, depois descumpre o acordo e diz que não fez acordo nenhum, né? O Davi Alcolumbre com o Hugo Motta a respeito da PEC da blindagem, o Hugo dizia que o Davi tinha feito um acordo para votar a PEC da blindagem, no fim o Davi mandou dizer que não tinha acordo nenhum e derrubou a PEC da blindagem. Agora esse recurso, eu acho que existe uma tentativa de acalmar a situação e aí fica um empurrando para o outro, né? Agora resolve aí, Câmara, o que você vai fazer? Eu acho que é meio esse o clima e aí, como não vai votar mesmo a anistia, quer dizer, pelo menos no Senado não tem menor cara que vai votar. Nessa semana não vai votar, estão tentando ver se viabilizam para a semana que vem. A questão do Eduardo está parada. Se você consegue resolver a questão do Eduardo, é um menos um problema para você administrar. Agora, o Hugo Motta precisa ser mais ágil nessas coisas, né? Você acha que tomar decisão. A dificuldade do Hugo Motta nesse timing da decisão, essa dificuldade de se posicionar, vem pela própria maneira como ele foi eleito? Certamente. Com votos de todos os lados? Certamente, ele foi eleito porque não dá para agradar todo mundo o tempo todo, né? Mas agora ele já é presidente da Câmara, ele precisa decidir. Nós estamos falando de grupos de deputados que fizeram motim, sequestraram a presidência da Câmara. Eles sentaram naquela cadeira e não deixavam o Hugo entrar. Foi patética a cena em que ele tenta sentar na cadeira, não consegue, volta, vai embora. Quer dizer, zerou a autoridade de uma pessoa nessa posição. Então, ou ele recupera a autoridade dele, ou ele vai passar o mandato inteiro tentando se equilibrar entre governo, oposição, Alcolumbre, Centrão. Quer dizer, ele vai ter que tomar uma posição, senão ele vai ser perde engolido. o respeito dos pares. Ele já está sendo humilhado, né? A Câmara foi humilhada pelo Senado nesse negócio da PEC da blindagem, e o risco é o Hugo Motta acabar sendo engolido pelos outros. É isso que vai acontecer com ele. O que você acha de tudo isso? Deixa seu comentário aqui embaixo e se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Até o próximo vídeo.